Torcedor do Fortaleza, chega mais porque o clima de hoje é daqueles que fazem o coração bater mais rápido. Desde cedo a cidade já acordou naquela expectativa, porque quando chega dia de jogo importante, não tem como pensar em outra coisa. O time entra em campo no fim da tarde para encarar o Bahia pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a situação é simples de entender, mas difícil de enfrentar. O Fortaleza precisa vencer. Não existe espaço para empatar, não existe espaço para desperdiçar chance. É vencer ou complicar ainda mais a luta para seguir na primeira divisão do próximo ano. A torcida sabe disso, o elenco sabe disso, e até quem não acompanha tão de perto já percebeu que cada detalhe desta reta final pesa como uma tonelada. É claro que jogar em Salvador nunca foi tarefa fácil. A atmosfera da Arena Fonte Nova costuma empurrar o Bahia com força, e a equipe dele chega no momento mais estável, enquanto o Fortaleza ainda tenta juntar os pedaços depois de tantos tropeços. Só que, mesmo com todas as dificuldades, existe aquela fagulha de esperança que insiste em não apagar. O torcedor tricolor é acostumado a batalhas duras e sabe que jogo decisivo não se ganha antes do apito inicial. O campo sempre guarda surpresas, e é por isso que a galera já começa a criar aquele ritual pré-jogo, imaginando como a equipe pode se comportar, qual jogador pode decidir e onde o Fortaleza pode explorar as brechas. E, olhando para a tabela, o cenário mostra o quanto essa rodada pode mexer com tudo. A parte de baixo está uma bagunça completa, todo mundo tropeçando, arrancando ponto inesperado e deixando a disputa ainda mais apertada. Teve equipe que venceu, teve equipe que perdeu, teve empate que não ajudou ninguém. Com isso, o Fortaleza chega com 31 pontos e não pode deixar o Vitória se distanciar ainda mais, já que abriu vantagem nos últimos jogos. O Juventude ainda entra em campo e pode ultrapassar, o Santos também respirar um pouco melhor, e o Internacional tem jogo complicado. Cada combinação de resultados transforma essa reta final numa montanha-russa emocional que não dá trégua para ninguém. No meio dessa loucura toda, o foco vira a provável escalação. Muito se falou sobre como o time poderia se ajustar, quem estaria disponível e quem ficaria de fora. A expectativa é que a defesa seja formada com Breno no gol, Mancuso na direita, Gasal e Gaston Ávola no miolo da zaga e Bruno Pacheco voltando pela esquerda. No meio, a tendência é que Matheus Pereira reassuma a vaga aberta pela suspensão de Lucas Sacha, ao lado de Pierre, deixando Pochettino com mais liberdade para circular entre as linhas e tentar criar algum tipo de conexão com o ataque. Lá na frente, o trio deve ser formado por Herrera, Breno Lopes e Adam Barreiro. É uma formação que busca velocidade, intensidade, principalmente, aquele detalhe que o Fortaleza anda sentindo falta, alguém para transformar jogada em gol. Claro que sempre existe aquela discussão sobre possíveis mudanças. Tem quem defenda a entrada de Lucas Crispim para reforçar a criatividade, mudar o desenho tático e deixar o time com duas linhas mais compactas. Tem quem prefira manter o esquema mais aberto para tentar surpreender o Bahia pelos lados. Isso faz parte do ambiente pré-jogo, daquele momento em que o torcedor vira técnico por alguns minutos e imagina como cada peça poderia funcionar. E, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa, uma atuação segura, madura e capaz de trazer de volta algum respiro. Enquanto esse clima de decisão cresce, surgem também aquelas histórias paralelas que começam a rodar quando a temporada está chegando ao fim. Uma delas foi a avalanche de boatos envolvendo contratações para o ano que vem, principalmente após alguns perfis começarem a divulgar supostas negociações. A bola da vez foi um centroavante bastante conhecido no futebol cearense, que estaria acertando com o Fortaleza para a próxima temporada. Só que, como sempre acontece nessa época, a informação estourou antes da hora e já se mostrou bem distante da realidade. O jogador em questão tem outros caminhos no horizonte, ao que tudo indica, deve seguir carreira fora do Brasil. É normal que isso aconteça, principalmente quando existe a possibilidade de mudança de divisão. A Série B tem características próprias, exige ajustes no elenco e faz com que alguns nomes ganhem força, enquanto outros perdem espaço. O torcedor precisa ter calma, porque muita notícia que aparece agora vem carregada de especulação, e a única coisa garantida é que o clube está se preparando para um processo de reformulação. Seja para reconstruir um elenco competitivo, seja para organizar financeiramente o que vem pela frente, o fato é que a diretoria já começou a desenhar o futuro, mesmo que de forma silenciosa.
E no meio desses rumores surgiu outra novela, a situação do volante Kuzevic. O jogador, que vinha sendo peça importante, acabou entrando em rota de colisão com a torcida depois de movimentações consideradas estranhas nas redes sociais. Bastou alterar detalhes no perfil e utilizar cores que remetem ao clube onde iniciou a carreira para que muita gente começasse a especular que ele estaria forçando uma saída. A ausência dele no jogo contra o Bahia, por conta dos compromissos com a seleção chilena, só intensificou o falatório. A verdade é que a possibilidade de retorno ao Chile existe, e várias pessoas ligadas ao futebol do país já confirmaram que ele virou alvo de um clube de lá. O Fortaleza investiu para tê-lo de forma definitiva, e por isso a situação gera tanta repercussão. Só que o futebol é cheio de reviravoltas, e quando um atleta demonstra interesse em voltar para casa, geralmente a negociação toma rumo rápido. A torcida lamenta, mas ao mesmo tempo já começa a se preparar para a possibilidade de perder mais um nome importante do elenco atual. Isso faz parte do ciclo natural das temporadas, principalmente em ano turbulento, quando as decisões pessoais se misturam com o momento esportivo da equipe. E, como se não bastasse, também veio à tona toda a história envolvendo Marcelo Paes. Durante algumas semanas, começaram a surgir comentários de que ele poderia assumir um cargo em outro clube do país, mas essa possibilidade acabou se dissolvendo depois que a outra instituição escolheu um profissional diferente. Ainda assim, essas conversas serviram para levantar diversas interpretações, desde a ideia de que ele estaria planejando uma saída até a versão de que tudo não passou de uma movimentação para reacender seu nome nos bastidores do futebol nacional. O que importa é que, por enquanto, a tendência é que ele permaneça e continue trabalhando nos ajustes que o Fortaleza precisa para se reorganizar, independentemente de qual seja o destino final do time nesta reta decisiva. A pressão é grande, o clima é tenso, e o torcedor vive um misto de ansiedade e esperança. Essa partida contra o Bahia pode ser o ponto de virada ou mais um capítulo complicado nessa caminhada sofrida. O que ninguém pode negar é que o Fortaleza chega vivo, mesmo que machucado, e que ainda existe chance de reescrever essa temporada. E é nessa energia que todo mundo se apoia enquanto espera o apito inicial. E quando a gente fala em reta final de campeonato, é impossível ignorar o peso emocional que isso carrega para o torcedor. Cada partida vira uma montanha que precisa ser escalada, cada gol é um alívio, cada erro parece um desastre, e os minutos finais sempre parecem maiores do que realmente são. O Fortaleza chega neste momento vivendo exatamente esse sentimento, tentando segurar as pontas enquanto encara todas as turbulências que se acumularam ao longo da temporada. A equipe já passou por mudanças táticas, trocas de treinador, lesões importantes e uma sequência de resultados que não condiz com o potencial que o elenco apresentou em outros momentos recentes. Só que o futebol não guarda memória do que passou. Ele cobra desempenho no presente, e é isso que o time precisa entregar agora. E o mais curioso é que, mesmo em meio a tantos obstáculos, o torcedor não abandona. A cada jogo fora de casa, tem gente viajando, organizando caravanas, pintando faixa, espalhando coragem pela cidade. A cada jogo em casa, o Castelão vira um cenário de fé, onde o torcedor canta mesmo quando o placar não ajuda. Essa conexão é o que mantém o time de pé, é o que lembra aos jogadores que ainda há algo pelo qual lutar. E é isso que torna o duelo contra o Bahia ainda mais carregado de significado. Porque não é apenas uma partida, é um teste de resistência, de personalidade, de capacidade de se reinventar no meio do furacão. Enquanto isso, os bastidores continuam fervendo. A pressão por reformulação cresce e, junto dela, surgem conversas sobre dispensas, contratações e planejamentos. A ideia de que entre 17 e 20 atletas podem deixar o clube já não assusta mais o torcedor. Pelo contrário, muitos entendem que esse ciclo é necessário, mesmo que doloroso. Alguns jogadores fizeram história, outros não conseguiram entregar o que se esperava, mas a verdade é que o futebol não permite acomodação. Se o Fortaleza realmente quiser reencontrar estabilidade em 2026, seja na primeira ou na segunda divisão, vai precisar reconstruir peças fundamentais. E essa reconstrução passa diretamente pelo comando do clube. Marcelo Paes virou tema de debate justamente porque representa uma figura central nessa reorganização. A permanência dele significa continuidade, manutenção de um projeto que já deu frutos e que agora enfrenta um dos momentos mais delicados.
Para muita gente, ele é a pessoa ideal para conduzir o processo de retomada. Para outros, seria o momento de oxigenar a liderança. Só que, ao que tudo indica, ele permanece firme, observando os movimentos internos e traçando caminhos possíveis. Em momentos como este, estabilidade pesa quase tanto quanto dinheiro ou reforços badalados. É preciso ter alguém com disposição para enfrentar a tempestade sem desviar do rumo. Mas, enquanto o futuro é desenhado em silêncio, o presente segue carregado de histórias. A situação do Kusevich, por exemplo, continua repercutindo com força entre os torcedores. A sensação é de que tudo aconteceu rápido demais. Em um momento, ele era tratado como peça essencial para a temporada, um jogador que agregava intensidade, leitura de jogo e personalidade. No outro, já estava envolvido numa série de insinuações e atitudes que geraram desconforto. As redes sociais têm esse poder de inflamar situações, e quando se trata de um clube que vive um momento delicado, qualquer detalhe ganha um peso enorme. O torcedor, que já está no limite emocional, reage com intensidade, e isso faz a história crescer ainda mais. A verdade é que, se o retorno ao Chile for realmente confirmado, o clube vai ter que agir rápido para recompor o setor. A posição que ele ocupava exige capacidade de marcação, bom condicionamento e inteligência para cobrir espaços. Não é simples encontrar alguém com essas características sem gastar muito, principalmente quando o mercado já está de olho em atletas com esse perfil. E como o Fortaleza não vive seu momento mais confortável financeiramente, precisará ser estratégico para montar um elenco competitivo e dentro da realidade. É um desafio que não se resolve da noite para o dia, mas que será determinante para o futuro imediato. E tudo isso acontece enquanto o torcedor tenta focar no jogo mais importante da temporada. A tensão toma conta, e cada detalhe da preparação vira assunto. Quem vai entrar no segundo tempo? Qual será a postura nos primeiros minutos? O time vai pressionar ou vai esperar o Bahia sair? O meio de campo vai conseguir suportar a intensidade? Muita coisa está em jogo, e a resposta só vai aparecer quando a bola rolar. O torcedor vive aquele dilema eterno, não quer criar expectativa, mas não consegue evitar. A esperança insiste em aparecer, porque é isso que mantém o futebol vivo dentro de cada um. É nesse cenário que os jogadores precisam encontrar força. A camisa é pesada, o momento exige maturidade e calma, e cada decisão tomada dentro de campo pode mudar o destino da equipe. O elenco precisa assumir responsabilidade, jogar com intensidade e buscar soluções mesmo quando as dificuldades surgirem. O Fortaleza não pode entrar apenas para sobreviver. Precisa entrar para competir, para lutar, para demonstrar que ainda tem condições de virar essa história. O torcedor sabe reconhecer quando o time entrega tudo o que tem, mesmo que o resultado não venha. A cobrança é por desempenho, por entrega, por atitude. E, enquanto isso, em outros cantos da cidade, o clima de dia decisivo toma conta. Tem gente vestindo a camisa desde cedo, tem gente fazendo promessa, tem gente preparando o radinho para ouvir a transmissão no trabalho. Tem quem diga que não vai assistir para não sofrer, mas acaba voltando faltando 5 minutos para começar. O Fortaleza mexe com todos de uma forma que transcende o campo. É símbolo de resistência, de identidade, de pertencimento. Carrega consigo o peso de representar um povo apaixonado, que abraça o clube como parte da própria história. Independentemente do que aconteça daqui para frente, existe uma certeza que ninguém pode tirar: o Fortaleza sempre encontrou forças onde parecia não existir mais. Já viveu rebaixamentos dolorosos, já enfrentou crises profundas, já caiu para a 4ª divisão e voltou com mais força do que antes. O clube nunca teve nada fácil e, talvez por isso, tem aprendido a lutar com unhas e dentes em momentos como este. O torcedor sabe que nada está perdido enquanto houver uma chance, mesmo que pequena. E é por isso que o clima de hoje carrega aquela sensação de que algo pode acontecer. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O ambiente esportivo amanheceu tomado por um burburinho daqueles que ganham força mesmo sem ninguém entender exatamente onde começou. Durante uma transmissão ao vivo, Rogério Ceni, técnico do Bahia,
teria protagonizado um momento que rapidamente virou o assunto mais comentado entre torcedores, um suposto surto após uma pergunta envolvendo Fortaleza, clube que marcou parte de sua trajetória como treinador. Segundo relatos espalhados nas redes, bastou o nome do antigo time ser citado para que o técnico reagisse de maneira inesperada, elevando o tom de voz e deixando claro um incômodo que pegou muita gente de surpresa. Os detalhes variam de acordo com quem conta, mas a narrativa que circula é a de que Ceni teria interrompido a fala do repórter, demonstrando irritação e classificando a insistência sobre sua passagem pelo Fortaleza como algo que não fazia sentido naquele momento. A reação, descrita como brusca por muitos usuários, gerou uma enxurrada de comentários. Alguns defenderam o treinador, dizendo que ele está cansado de revisitar o passado e que a cobrança constante sobre seu vínculo anterior ultrapassa o limite. Outros, porém, afirmam que a postura dele foi desproporcional e que profissionais do esporte precisam lidar com esse tipo de referência, queira ou não. O vídeo do suposto episódio, fragmentado e compartilhado em diferentes ângulos e edições, já ganhou milhares de visualizações. Há quem garanta que tudo não passou de um mal-entendido ampliado pelas redes, há também quem veja no episódio um sinal de pressão crescente no comando do Bahia. O curioso é que, quanto mais o tempo passa, mais versões surgem, todas alimentadas por pequenos trechos e frases soltas que se espalham sem verificação. Fato é que o nome de Rogério Ceni se tornou, mais uma vez, um ponto de inflamação no noticiário esportivo. Entre defensores, críticos e curiosos, cresce a sensação de que algo nos bastidores incomodou o treinador. E enquanto ninguém confirma o que realmente aconteceu, o rumor segue ecoando, alimentado pela mistura perfeita de emoção, rivalidade e a velocidade das redes sociais, um prato cheio para quem vive do futebol e de seus inevitáveis bastidores. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.